bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, em rede estadual, pela rede Antena Hits. Portanto, a partir deste momento, até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia, com debate qualificado e também com as informações precisas através dos sites rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. No programa de hoje, a presença de Sua Excelência, o conselheiro do Tribunal de Contas, Wilber Coimbra, que recentemente recebeu o título de cidadão de Rondônia no Poder Legislativo Estadual. Vem a Voz do Povo, fazer um bate-papo a respeito da vida do Estado de Rondônia, das questões relacionadas ao Tribunal de Contas enquanto órgão fiscalizador e falar da sua relação com o Estado de uma forma geral. Ouvinte da Voz do Povo da capital de Rondônia e de todo o interior do Estado nesse momento ligado conosco, pode mandar mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Já começam as pessoas a se movimentarem aqui no programa. Bom, deixa eu ver quem está aqui conosco. Já começaram a chegar algumas pessoas. O Zé de Oliveira, o Marcos Mendonça Danin, olha lá, ó, todo mundo chegando aí, ó. O poeta Marcos Mendonça Danin, o doutor Regildo Barroso, o Hamilton de Souza Pimenta, o Rodney Costa, o Ivan de Lima, a Marfisa Araújo, o Benê Barbosa, o Mário Sérgio, muita gente se ligando na Voz do Povo, Raul Medeiros, a Marilza Araújo, o Flávio Maia, o Antônio Barbosa, o Ivaldo Flamengo e tantas outras pessoas que no decorrer do programa eu vou fazer os registros aqui. Abrindo o programa então com as manchetes do rondonoticias.com.br, você pode baixar o aplicativo e em seguida você tem em mãos todas as notícias. Vai no Play Store, baixa o aplicativo Rondonoticias, você tem em mãos, assim como também o site dfmnews.com.br. O preço da gasolina comum registrou aumento de 2,15% em outubro na capital. Inadimplência cresce 6,32% em Rondônia no mês de setembro. Motorista em fuga é preso pela Polícia Rodoviária Federal por porte ilegal de armas. São uma das manchetes, então, que estão nos dois sites, rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, deixa eu ver se tem mais registro para fazer aqui. A Luciana Gonçalves está na Voz do Povo, o Antônio Roberto Santos também se ligou conosco, o Edivaldo Soares está ligado na Voz do Povo, o Antônio Neto também se ligou conosco. Já eu faço todos os registros. A entrevista com o conselheiro Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas, começa agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa A Voz do Povo, em nome de seus ouvintes internautas,
Registro Brasileiro saúda a presença do conselheiro Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas. Boa tarde, conselheiro. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar. É uma honra, um grande prazer, um grande desejo de alma e de espírito estar diante de um dos ícones do jornalismo rondoniense. Não à toa que lá em rede estadual, o estado de Rondônia, a população de Rondônia tem o privilégio de ouvir o jornalismo qualificado, um jornalismo sério, independente, cumprindo com a pauta constitucional, que é verdadeiramente informar a sociedade com isenção, e cada um, por óbvio, que tem o prazer de ouvir esse jornalista, tira suas próprias conclusões. Esse é o papel do jornalismo sério que o ilustre Arimar Souza de Sá tem feito ao longo de sua vida. Eu agradeço as palavras e a presença do conselheiro Wilber Coimbra. Muito obrigado. Muito bem. Vamos saber inicialmente a sua relação com o estado de Rondônia. Wilber Coimbra chegou quando aqui? Qual é a relação que ele tem com o estado? A família já está aqui? Fale um pouco da sua trajetória até chegar-se a conselheiro do Tribunal de Contas. Arimar, Rondônia, se nós fizermos um ajuste para os tempos bíblicos, Rondônia é a Canaã prometida. Tá? Quando na Bíblia se reverbera a Canaã para o povo de Deus, aqui é Rondônia, para este povo setar, povo que para cá correu vindo de todos os quadrantes do mundo. Tá? E eu sou um desses, que correram para Rondônia, sendo acolhido por este povo generoso, vindo do Maranhão a primeira vez em 89, ainda concluído o ginasial, a oitava, vim a Rondônia, na Rondônia, tomei a água, Rio Madeira, retornei em 80, eu cheguei final de 89, retornei em 90, concluí até então a época o curso técnico em contabilidade lá em Cururupu, no Maranhão, que é minha terra natal, e regressei para Rondônia, então logo concluí o antigo segundo grau, cheguei aqui aos 19 dias do mês de dezembro de 1993, e aqui permaneço até esses dias, ou seja, da segunda vinda para cá, 20 anos, 20 anos sendo acolhido por este povo que verdadeiramente nos confere a oportunidade de estudarmos, de trabalharmos e aqui constituir família. Tem filhos nascidos aqui já? Filhos, 2 filhos. Me casei com a Suzy de Oliveira Gomes Coimbra, hoje médica, e com ela, e somente com ela, tenho 2 filhos, o Wilber Júnior, de 14 anos, e Ivens, que tem 9 anos. Muito bem. Certamente que, considerando essa trajetória de 90 para cá, né? Da década de 90 para cá, deve ter muita história para contar sobre a vida de Rondônia. E, claro, eu gostaria, daqui a pouquinho eu quero falar sobre, mas eu quero primeiramente trabalhar uma relação mais próxima, o que viu, o que absorveu, enfim. Bom, naquela época, Rondônia caminhava, digamos, tinha saído ali da década de 80, não? 80, 90? 90. 90. Muito bem. Os seus primeiros passos, então, foi na Polícia Militar? Foram na Polícia Militar? Não, Arimar, os primeiros passos foram... eu cheguei no final de 93, 94, fiz alguns cursos, fiquei desempregado todo o ano de 94, fazendo cursos na área de informática, e ingressei a 13 de março de 95 nas fileiras do Exército Brasileiro e servi no Hospital de Guarnição de Porto Velho, na condição de soldado, honrosa condição de soldado, onde lá permaneci por 3 anos, na condição de efetivo variável, soldado EV, depois engajei e reengajei, ficando 3 anos no Hospital de Guarnição de Porto Velho. Enquanto no Hospital de Guarnição de Porto Velho, eu me submeti ao concurso da Polícia Militar do Estado de Rondônia, na época do governo Raup. Tá? Concurso este que, na primeira fase, foi feito em 96, mas só chamou em 98, ingressando na Polícia Militar do Estado de Rondônia, aos 16 dias do mês de março de 1998. Ou seja, já saí do Exército e passei sábado e domingo em casa e já fui para a Polícia Militar
fazer o curso também na condição honrosa de soldado da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Depois foi deputado estadual, era soldado. Enquanto soldado, fui fazer o curso de Ji-Paraná, Zubra de Ji-Paraná, antigo Instituto Grande de Ensino Superior de Ji-Paraná, oferia, à época, R$780, pagava 398 de faculdade. Morei numa república com 5 colegas, fui laranjeira, ou seja, morei no hotel, lá em Ji-Paraná, e lá em Ji-Paraná cursei o 9º período do curso de Direito, e quando fui eleito diretor executivo da ASTIR, Associação Tiradentes dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, eu tive que vir para a capital, que é a sede da ASTIR, para administrar a ASTIR. E aí concluir o curso superior, Direito, o último período, ou seja, lá na Faro, na faculdade aqui na BR-364. Bom, são 12h14 em Porto Velho. Quis fazer esse preâmbulo para você entender um pouquinho da vida do conselheiro Wilber Coimbra. Daqui a pouquinho eu vou estender um pouco mais a entrevista. E agora recebeu o título de cidadão de Rondônia. Como absorveu aí essa homenagem feita pelo Poder Legislativo à sua pessoa? Induvidosamente, Arimar, este título é fruto da generosidade da Casa Legislativa. Porque a consciência em mim mesmo e refletir sobre a minha caminhada. Por obviedade, nós temos personalidades outras em Rondônia, empresários, radialistas, políticos, grandes homens benfeitores do universo, que muitos já fizeram pelo Estado e que talvez no anonimato ou por circunstâncias as quais eu desconheço, não tenha sido ainda homenageado com um dos mais honrosos títulos que um cidadão pode receber, que é o reconhecimento público de um feito por um homem em razão de seu povo e de sua gente. Eu sei, ao enxergar e examinar a mim mesmo, eu sei que os meus feitos são feitos comuns, feitos de um cidadão comum e cumpridor de seu dever. Lógico que essa honorabilidade se dá para pessoas que estão acima deste mediano comportamento. Reconheço que isto é fruto, induvidosamente, dessa generosidade desse povo e dessa gente que me acolheu, que verdadeiramente demonstra com este ato o quanto é hospitaleiro, o quanto é generoso, a ponto de nos honrar com tamanha honraria. Bom, fiz o preâmbulo, como eu disse, com o propósito de dar conhecimento à vida do conselheiro Wilber Coimbra. Eu vou fazer o primeiro intervalo, conselheiro do Tribunal de Contas. O Antônio Neto está conosco aqui, já o registro, Antônio Neto também. Doutor Amadeu Machado, ligado na Voz do Povo, a quem eu agradeço, muito obrigado. O Miguel Sena está ligado, ali é o vereador Miguel Sena, o Miguelzinho Sena, filho do ex-deputado Miguel Sena, da Voz do Povo. O Jorge Câmara, o povo, Jeremias Barbosa, ligado, o Chiquito Piva, o Hélio Pinheiro Lima, o amigo Pinheiro Lima, Cleia Tavares, o parente Chicão, também se ligou na Voz do Povo, a Luciana Gonçalves, o Biraci Jesus. Na volta, eu, quando for atender todo mundo, já faço os registros necessários. Vou fazer o primeiro intervalo, volto com o segundo bloco da Voz do Povo, hoje com a presença do conselheiro Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma badalada, vida noturna, ir de avião, carro de navio. Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. O Nativida é referência no estado na realização de trilha. É o Natal. Teste do pezinho. Criança, o ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo As testes são realizadas em unidades do seu município e
Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Comida à nossa mesa. O campo tem desafios. A de ser mais competente. Visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, sempre com a presença do ouvinte internauta. Hoje, o convidado é o conselheiro do Tribunal de Contas, Wilber Coimbra. Mande mensagem, 993-17-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Já já, eu começo a atender o ouvinte, vou fazer um pouco mais da minha pauta, em seguida eu vou atender o ouvinte. Muito bem. Qual o papel de um conselheiro do Tribunal de Contas? Para que a população entenda bem o cotidiano de um conselheiro. O que um conselheiro faz? O que está sob sua mão? Bom, o conselheiro ele tem que prima a matéria constitucional que lhe é delegada para a vigília do erário, da boa aplicação, e essa boa aplicação é desde a arrecadação, a aplicação efetiva do recurso público. Está encetada no artigo 70 da Constituição, tá? Que é pela Jurisdição Especial de Controle Externo, que é delegada de forma singular aos tribunais de contas, a promover a fiscalização contábil, a fiscalização operacional, orçamentária, patrimonial, tá? Da administração pública, ou qualquer um, mesmo estranho à administração pública, guarde em si recurso público. Ou seja, ele é o atalaia do erário, é ele que vigia, é ele que está a cuidar da boa aplicação do recurso público para que as políticas públicas efetivamente cheguem à população que verdadeiramente necessita da presença do Estado. Isso é feito por uma jurisdição especial, uma jurisdição que ela se entretém exatamente com a questão da função administrativa do Estado, onde o Estado é sentido pela educação, pela saúde, enfim, pela segurança pública, ou seja, é o Tribunal de Contas que também promove, de certa forma, a indução da boa gestão na administração pública, porque é ele que faz a interpretação primacial das questões administrativas que se entretêm o Poder Executivo, notadamente. A gente observa, e eu viajei por todo o interior do Estado, desde os primórdios aí de Rondônia, e observei muitos prefeitos, do ponto de vista intelectual, sem condição de gerir um orçamento. Não sabia nem o que era uma peça de orçamento para ele realmente se colocar. E eu observei, tem casos que a gente ouviu de um prefeito, estou apenas ilustrando aqui, já chegou para tombar alguma coisa lá, uma árvore, digamos assim, lá em Castanheira, não sei aonde. O cara disse, só por cima do meu cadáver. Eu estou, claro, que colocando esse exemplo grosseiro para dizer que existem prefeitos aí sem aquela condição de bem gerir o recurso público, muito mais pela falta da intelectualidade e de conhecer o orçamento, a retórica de licitação e por aí afora.
Nesse sentido, eu gostaria que o conselheiro discorresse sobre o papel pedagógico do tribunal, não apenas de fiscalizador, de a lenha comeu na cabeça do sujeito. O papel do tribunal nesse sentido. Arimar, só para você ter ideia, eu cheguei ao tribunal, vai fazer 10 anos, eu cheguei idos de 2010, e fui presidir a Escola Superior de Contas. E ao longo desses 10 anos, eu fiz mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, sou mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté, em São Paulo. Eu fiz doutorado em Ciência Jurídica, em Direito, pela Universidade de Santa Catarina, na Univale, e também fiz o pós-doutorado exatamente porque eu estou responsável pela política pedagógica do Tribunal de Contas. E pelo ciclo migratório que marca a história do nosso Estado, que está faceado a um apelo desde o governo militar, vamos integrar para não entregar, que acorreram pessoas vindas de todos na década de 70, sim, de todos os quadrantes, homens que são expertos em lavrar a terra, na pecuária, e prosperaram para os lugares que foram, notadamente no Cone Sul, na região central do estado, para onde migraram em todo esse processo de colonização do nosso estado, esse processo de vamos integrar para não entregar, para densificar este vazio demográfico. Do governo militar. Né? Exatamente. Então vieram para cá pessoas que não conhecem a matéria, a complexa atividade administrativa estatal. E foram alçados pelo êxito na lavoura, pelo êxito na pecuária, foram alçados a condições de prefeitos, que chamou muitas das vezes o Toninho da farmácia para ser o secretário de planejamento, o Zezinho da padaria para ser o financeiro. E fizeram o máximo sem conhecimento técnico, nada, né? Sem maldade, sem dolo específico para defraudar, para se locupletar de forma ilícita. Porque administrar é complexo. É nessa esteira que eu coloquei a pergunta. Administrar é complexo e cabe ao tribunal, só para ter ideia, nesses 10 anos que eu estou à frente da Escola Superior de Contas, nós já qualificamos mais de 60 mil agentes, tanto agentes públicos, como pessoas da sociedade que têm interesse em integrar, qualificando esse capital humano para eventualmente ser recrutado sob o auspício da liberalidade do gestor para fazer uma boa gestão pública. Então, o Tribunal de Contas ele é muito mais efetivo no seu viés pedagógico, porque ele é profilático. É o tribunal que não espera os recursos públicos ingressarem nas calibrosas adutoras que escoam o recurso público, quer seja pela malversação com dolo ou com culpa, ou quer seja pela falta de conhecimento, pela inépcia. E isto o tribunal contribui de uma forma muito mais decisiva, com a forma pedagógica, que é a forma profilática, do que com a forma sancionatória. Sancionar é reconhecer também que o tribunal falhou. Então, quer dizer, faz o processo preventivo antes do curativo. Com certeza. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, ligado na capital de Rondônia, no interior, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Muito bem. Rondônia viveu momentos dificílimos em relação à corrupção entre os poderes, já houve operações que prendeu do presidente da Assembleia e outras pessoas também acabaram sendo presas. Nesse sentido de combate à corrupção, o trabalho prestado hoje pelo Tribunal de Contas lhe convence? Eu acredito, Arimar, que não há de se falar em combate à corrupção, porque combater a corrupção parece uma atividade estanque. No meu sentir, é um enfrentamento contínuo aos impulsos espúrios, que se converte, portanto, em corrupção. Nesse sentido, o tribunal tem feito o seu papel. Lógico que precisa aperfeiçoar cada vez mais. Nós estamos numa dinâmica histórica, numa dinâmica de uma sociedade digital, uma sociedade que tem reclamos outros diferentes do passado, e óbvio que há meios que aqueles que querem defraudar o recurso público sutis. E o tribunal tem feito a sua parte, inclusive, não só no combate propriamente à corrupção, ou na prestação de sua atividade pedagógica, mas o tribunal tem contribuído para que a população tenha um serviço público de qualidade à medida em que retira das suas próprias economias 50 milhões de reais para destinar à construção do Euro, que é o Hospital de Urgência e de Emergência de Rondônia, em auxílio
ao Poder Executivo, porque, na verdade, é um auxílio ao povo mais carente, o povo que precisa de uma saúde decente, como também visando o porvir das pessoas que já prestaram o seu serviço e que já vão se aposentar. O tribunal está destinando 25 milhões ao Fundo Previdenciário para resgatar a condição de pagamento da aposentadoria quando o trabalhador mais precisa. Para você que se ligou na Voz do Povo, o conselheiro Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas, é o convidado do programa. Eu quero voltar ainda ao papel pedagógico do tribunal. Há, por exemplo, hoje, a ideia fixa dentro do tribunal do que os administradores públicos têm uma visão macro das ações do tribunal, do que se passa lá dentro, efetivamente, porque algumas pessoas, o tribunal é uma ilha. Conselheiros estão lá, ganham muito bem, não estão preocupados em a caneta pegar pegando. Eu estou usando um termo um pouco chula para poder dizer o que a população, eu ouço aí fora. Então, a visão hoje do conselheiro, considerando esse fato colocado aqui, a ideia fixa do tribunal hoje é realmente dar conhecimento público das ações do tribunal, dar conhecimento aos administradores na visão macro das ações do tribunal. Como é que você vê isso? Arimal, o conselheiro Edilson, desde inclusive a gestão de Sua Excelência, o conselheiro Euler, eles já promoveram um ambiente de grande transparência nas ações jurisdicionais e pedagógicas do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ao revés de chamar de corte, porque me parece que é incompatível com os ideais democráticos, o tribunal tem saído... Mas lá julga, né? Julga na condição de um tribunal. Eu prefiro chamá-lo de tribunal para que corte não se assemelhe como alguém que está enclausurado, alheado da realidade social. Batendo martelo. Tanto é que o tribunal, eu diria que um dos papéis, uma da forma mais contundente de dizer que esse tribunal está preocupado com as vicissitudes sociais, preocupado com os reclamos da sociedade, que não é papel do tribunal fazer da sua economia, que ia fazer a sua escola, inclusive para continuar capacitando os gestores, para criarmos um exército de pessoas capacitadas para tocar a administração pública. Ele, ao revés, olhando e sintonizado com os verdadeiros reclamos da sociedade, com as agrúrias por que passa a sociedade, pega 75 milhões, que não é do seu orçamento, não, era da sua economia ao longo de mais de 10 anos, para a construção da sua sede, ele destina para que o governo do estado de Rondônia possa aplicar na construção do euro e na sustentabilidade das questões previdenciárias do nosso Iperon. Então, isto é uma verdadeira demonstração que o ensimesmamento, se dantes ocorria, hoje é uma realidade distante de um tribunal, inclusive, muito mais sintonizado, muito mais atento ao seu papel constitucional e que está indo além, porque isso não seria o papel do tribunal, mas socorre verdadeiramente aqueles que é o nosso patrão, aqueles que financia não só o Tribunal de Contas, todo o aparato estatal. Um conselheiro do Tribunal de Contas sofrem. Se sofrem, como é que se administra isso lá dentro? Olha, Arimar, eu penso que a questão de poder, todos aqueles que detêm, ainda que um naco, uma fatia de poder, é natural. A pressão é natural. Ela faz parte deste processo de poder. Mas é natural a pressão legítima. Legítima, nos autos. A pressão a que me refiro é a pressão dos autos, a pressão da resistência jurídica no leito da normalidade. O magistrado, seja ele de conta, o magistrado diário, que julga, ele goza de garantias constitucionais para resistir a pressões que sejam espúrias. Então, pressões espúrias se responde pelo leito da Constituição. Bom, eu vou fazer um intervalo, mas lotou aqui de pessoas. A gente fica feliz de ver as pessoas participando da Voz do Povo. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Está um pouco apagadinho aqui, mas eu já falei da Luciana Gonçalves, o Biraci Jesus já falei também. A Jaqueline Alencar está em Ji-Paraná, ligada na Voz do Povo. João Carlos Bassalo, a Márcia Lopes, o Leneildo Silva, Alain Vanes, boa tarde. O Givaldo de Jesus, o Sildomar Sá, a Adelaide Silva, o Pedro Francisco,
a Nalva Ramos, o João Carlos Ribeiro, ex-secretário, lembra do João Carlos? Gente boníssima. O Marco Zani também. João Carlos, meus parabéns pelo programa. E meu amigo, manda um abraço para o Hilber. Também o doutor Amado Raal, também se ligou na Voz do Povo. O Luiz Carlos Pereira, o Edrísio de Assis, o Miguel Tacacá Rondon, tantas outras pessoas que nesse momento estão ligadas na Voz do Povo. Telefone é 99317-2715. Na volta, eu vou estender um pouquinho mais da minha pauta, tem algumas situações para levantar aqui, e claro, com a presença maciça de Sua Excelência, o ouvinte do programa. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco, terceiro bloco, aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, para todo o estado através da Rede Antena. O meu ilustre Disseu Fernandes, o diretor da rede. O diretor da rede, Disseu Fernandes, cumprimenta o Hilber, conselheiro do Tribunal de Contas. Eu quero retribuir com um afetuoso abraço ao diretor da rede e dizer que a gente está sempre à disposição e parabéns pela grandeza. A CVC é a maior operadora de turismo das Américas e ela quer saber que férias você quer, hein? Tem viagem de 7 dias para Buenos Aires com aéreo, hotel, café da manhã. Seria R$ 2.390, mas a CVC baixou. Ficou em R$ 1.858. Aproveite, vá lá e procure a loja mais próxima aí. Vá de férias. Férias é com a CVC. Eu vou atender o ouvinte do programa, um pouco rouco hoje, vou atender o ouvinte do programa e na volta eu volto para a minha pauta aqui. O Ivaldo do Flamengo está ligado na Voz do Povo. O Ivaldo está satisfeito aí com o Flamengo ganhando todas aí. O Edivaldo Soares. Olá, meu amigo Arimar, você realmente é um grande profissional. Olha só, muito obrigado. Conheci o Wilber quando era policial
Deixa eu ver aqui o que diz o Edivaldo aqui, a tela baixou. Conheci quando era policial em Ji-Paraná. Nunca mudou. É um homem de muito conhecimento, diz o Edivaldo Soares. E cumprimenta-o e dá os parabéns. Arimar Edivaldo Soares é o ex-deputado. É ex-deputado lá de Ji-Paraná. Isso. Eu fazia relações públicas da PM lá em Ji-Paraná e ele sempre me acolheu com a generosidade que lhe é peculiar no programa quando era apresentador, de forma sempre lúcida, de forma sempre acolhedora e esclarecedora. Meu forte abraço, Edivaldo. Também o Antônio Neto manda abraço ao conselheiro Wilber Coimbra, meu conterrâneo maranhense. Diga a ele que tenho o maior respeito pela família dele, família Coimbra. O Antônio Neto. Antônio Neto, meu abraço também, querido, e esteja seguro que essa respeitabilidade é recíproca. Um abraço, Jeremias Nobre, também, muito obrigado. Programa abençoado por Deus, olha, muito obrigado, amém. A Luciana Gonçalves também, o conselheiro é irmão do William, do INCRA? Sim, sou irmão do William. É a Luciana que está perguntando. Sim, Luciana, eu sou irmão do William, inclusive o William foi quem veio primeiro desbravar essas terras aqui no final de 70. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo o programa. Já falei, João Carlos Ribeiro, parabeniza e manda um abraço. Meu querido e sempre secretário de Planejamento, João Carlos, um forte abraço, meu irmão. Já falei do Miguel, Luiz Carlos Pereira. Oi, chegando agora na entrevista do conselheiro. Como é que ele diz aqui, meu Deus do céu? Não é desproporcional para o tamanho do Estado, ainda mais vitalícios. Eu não entendi muito aqui, meu amigo. Oi, chegando agora ao número de conselheiros. Não é desproporcional? Querido Luiz Carlos Pereira, o modelo, Luiz Carlos, é por simetria legislativa, o princípio do paralelismo legislativo. A Constituição da República impõe para todos os estados, Distrito Federal, município que tem Tribunal de Contas, com exceção do município de São Paulo, que são 5, por vontade do legislador originário, são 7 conselheiros em todas as unidades federadas, com exceção do TCU, que são 9 ministros. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo o programa, daqui a pouco eu volto na minha pauta. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. O Florivaldo Primo está ligado na Voz do Povo. O Plínio Ben Carlotto se ligou com a gente. O Naldo Silva. O publicitário Glênio Tonon. O Hélio Fonseca. Lembra do Hélio Fonseca, que foi das PROM aqui? Figura muito conhecida, tá lá. Dá para ver a foto dele pequenininha aqui. Fonseca, o Jackson Oliveira, o Oscarino Costa, o Diderson Gima e o João Batista do Nascimento também se ligaram aqui na Voz do Povo. Vamos ver então. O Hélio está em Fortaleza, aposentado em Fortaleza. Deixa eu atender o Voz do Povo. Ali está o povo e disse o conselheiro Wilber Coimbra. Pergunte a ele como é que se dá o dia a dia lá do tribunal. Como é que é o dia a dia de um conselheiro? Equivalente, Marli. O conselheiro tem cargo equiparado a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Então, as tarefas que competem aos conselheiros são tarefas correlatas à de um desembargador. Enquanto a matéria do desembargador é uma matéria que envolve questões todas, questões até de vizinhança, dos conselheiros são questões que envolvem matéria de direito público, ou seja, administrativo constitucional. É a fiscalização do erário, é a fiscalização dos deputados, a fiscalização da Assembleia, das câmaras de vereadores, do governador, dos secretários, dos atos de gestão. Todos os atos de gestão, ou seja, conducentes que são reveladores. A função administrativa do Estado é matéria que os conselheiros se entretêm no dia a dia, como análise de licitação, análise de ato de pessoal, quer seja sob qualquer rubrica, admissão, demissão,
de pessoal no âmbito das administrações públicas, em nível estadual ou municipal, enfim, tudo que diz respeito com a função administrativa do Estado, que entretém saúde, segurança pública, assistência social, esporte e lazer, enfim, tudo isso que faz o Estado ser sentido pela população é de competência do conselheiro, pelo colegiado de 7 conselheiros, fazer o exame de mérito. Tanto é que estão autorizados a ingressar em questões meritórias. Muito bem. Toda convivência tem sempre uma desavença, no próprio casamento tem, no dia a dia tem. E no Tribunal de Contas, como é que essa gente grande que julga contas convive? A desavença lá dentro, que ninguém nos ouça. De vez em quando o pau quebra lá dentro, não? Grande Jorimar, que nos ouçam, porque faz parte do jogo democrático. Nós estamos diante de convencimento. Tem matérias postas, matérias que vamos apreciar, que cada um, a partir da leitura que tem da vida e do mundo, e ancorado na Constituição e na legislação, ele tem seus filtros. E que, obviamente, precisa convencer ao outro, que é um colegiado de 7, e que as questões que poderíamos chamar de talvez um antagonismo para tão somente em questões, eu diria que jurídinas. Mas já se desentenderam alguma vez assim? O pau é comeu lá dentro? Eu, nesses 10 anos que estou lá, não tenho lembrança sobre essa perspectiva do pau comer, mas tem alguns eu diria que alguns dissabores, por conta de que muitas das vezes alguém se apaixona dada até a idade, talvez até mesmo, a gente se apaixona pela que nós vamos. O que é maturidade, o passar dos dias vai aclarando e vai dando a certeza de que a única convicção que nós temos é a convicção de respeito ao pensamento do outro como outro legítimo. Isso é importante, então, nessa história, é se desentender bem. Vamos continuar atendendo, Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. Vamos lá, então. O João Carlos Massalo se ligou na Voz do Povo. A Luciana já faz uma pergunta. Ribamar Pereira de Aguiar também está ligado com a gente aqui. Estamos no intervalo, então? Vamos para o intervalo. Mas eu quero atender também, já o Ronaldo Furtado, ex-procurador do Estado, que está conosco aqui. O Manuel Cordeiro, policial Manuel Cordeiro, se ligou na Voz do Povo. O Antônio Salim Evangelista, Alânia Neves, o Hilton Falcão também se ligou com a gente aqui, o Antônio José Magalhães, e eu vou para o intervalo, continuo atendendo o ouvinte do programa. Eu volto na sequência, deixa eu registrar rapidinho aqui o que dizem algumas pessoas, não vai dar tempo, lotou, e a Marília está ligada na Voz do Povo, a Marília e a Luzimar. Que entrevista, eu estou apaixonada pela entrevista. As duas estão dizendo que estão apaixonadas. O Wilton Falcão, parabéns, que programa. O Carlos Francisco Lima, que entrevista esclarecedora, parabéns, de alto nível. Rogério Lima, bate palmas para a Voz do Povo. Alzira Rodrigues, está em tinha ouvido assim nesse Silva Pimenta Bueno, batendo palmas para a Voz do Povo. A Margarida Salinas, ela está em Alvorada do Oeste, ligada na antena de Alvorada. Deixa eu ver onde é. É 98.3, né? Antena de Alvorada do Oeste é 98.3. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho.
Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco hoje, com a presença do conselheiro Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Para você que se ligou agora, a gente já discorreu sobre o papel do tribunal, o papel do conselheiro. Já perguntei, inclusive, se eles se desentendem lá. E eles estão se entendem bem aqui dentro. Quer dizer, o negócio caminha dentro, claro, como eu usar na esteira do que? Dentro da moldura constitucional. Pois bem. E eu gostaria de saber, então, do conselheiro Wilber Coimbra, o nível dos administradores públicos de Rondônia. É bom? É sofrível? É ruim? Está melhorando? Qual a sua visão sobre isso? Arimar, conforme eu disse antes, e para ser fiel e coerente ao que já havia falado no início, nós somos fruto de um ciclo migratório, um ciclo que veio para cá para integrar, para não entregar. Então, com as tecnologias, com o conhecimento chegando aqui, com a socialização do conhecimento, universidades aportando aqui, cursos de capacitação feitos por todas as instituições, e há uma vocação do gestor para a sua qualificação, por óbvio, a tendência é melhorar. Hoje é ruim, é bom, é médio? Nós podemos dizer que está em ascensão. Tá? Está em ascensão. Muito bem. João Batista, já falei de João Batista, o Diderson também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Luciana. A minha pergunta para o conselheiro é como ver essa, aspas, farra de diárias que o Estado tem para servidores públicos. O tribunal identificou essa farra? Pergunta a Luciana. Arimar, essas aplicações, essas despesas públicas estão no radar do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um instrumento chamado auditoria operacional. Essas auditorias, ela é feita de tempo em tempo, inclusive quando há um apontamento pelo maior e mais eficiente controle, que é o controle social, ou seja, isso que acaba de fazer a ouvinte, o tribunal tem pontos que já sabe mais ou menos onde chegar. Então, tudo isso a tempo e modo, obedecendo o devido processo legal, por obviedade, que o tribunal não está imune a exercer a sua jurisdição especial de controle externo, que não seja sob a moldura do devido processo legal, é apurado a tempo e modo. Bom, vamos correr agora rapidinho para a gente não deixar ninguém. Você bate pronto aí. O João Carlos Gonçalves manda um abraço, nobre estimado professor Wilber, sempre apaixonado pelo saber. Parabéns pelas suas conquistas. Eu agradeço, meu irmão. Muito obrigado e um forte abraço. Wilton Falcão pergunta para o Wilber se ele e os outros conselheiros já resolveram a questão dos vigilantes. É uma pauta, eu não sou relator dessa matéria, e quem detém informação sobre essa matéria especificamente é o relator, eu só tenho conhecimento quando ela é submetida ao colegiado correspondente. Vamos ver, o Gerry Monte está em Fortaleza, ligado na Voz do Povo, Lainê Francisco, o Brito do INCRA, a Ana Duarte também se ligou com a gente. Vamos atender o ouvinte da Voz do Povo. Vi quem mais está conosco, a Voz do Povo.
sobre a licitação do transporte coletivo. Ela sai, não sai? O Adailton quer saber. Transporte coletivo da capital e Adailton. também do transporte escolar, meu querido Adailton. Quem é o relator da matéria é o eminente conselheiro Francisco Carvalho. Como disse antes, nós que não presidimos o processo específico, só detemos conhecimento quando ele é submetido ao colegiado competente, quer seja Câmara ou Tribunal Pleno. A dona Joana, do Cidade Nova, reclama aí que perto do Colégio Tancredo Neves tem um poliesportivo que está no mato, equipamento de ginástica estragando, alô Prefeitura, e ela pede também que coloque luz no Cidade Nova. Tá bom, muito obrigado, agradeço a gentileza dela. Zete está ligado na Voz do Povo, no município de Ariquemes, 103.9, e diz assim: qual é o papel hoje que desempenha a Corte de Contas? O papel, conforme já disse antes, é um papel constitucional de guardião do erário. Tá? É quem faz a interpretação primacial da função administrativa do Estado, procurando direcionar, procurando monitorar e avaliar as políticas públicas que o Estado administração, quer seja Estado de Rondônia ou os municípios, são responsáveis. A Rose Lima está ligada na Voz do Povo em Ji-Paraná. A cidade está paradinha, ouvindo o Wilber, e a Rose conhece o Wilber de Ji-Paraná. Só dizendo assim, palmas para a Voz do Povo, diz a Rose. Ô Rose, palmas para os nossos concidadãos de Ji-Paraná, que eu também tive a honra de receber o título de cidadão de Ji-Paraná, quando residi em Ji-Paraná por quase 5 anos. Meu povo, minha gente, povo amado, um abraço para todos os ouvintes de Ji-Paraná. O Zé Antônio está ligado na Voz do Povo, no município de Cacoal, na 96.5, e diz assim: os julgamentos políticos têm assento no tribunal? As decisões políticas? Arimar, depende de qual viés que ele quer dar sobre a questão política, porque a Carta Constitucional é uma carta política. Se for sob este viés, sobre a Carta Cidadã, a Carta Política de 1988, e que nela encarna a juridicidade, nós julgamos com um caráter jurídico, caráter técnico-jurídico. Compete às casas legislativas o julgamento eminentemente político. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. A Marília está ligada na Voz do Povo, em Ariquemes. Ariquemes 103.9, ela diz assim: parabéns pela cultura do entrevistado. Eu nunca me liguei em Tribunal de Contas, passei a me ligar agora através do programa. A Marília. Ô Marília, um forte abraço, isso muito nos alegra. E é bom conhecer este órgão especial, esse órgão que faz parte da topografia republicana brasileira, porque é um órgão da cidadania, um órgão do povo, representatividade do povo paraguaio, do erário, do maior patrimônio que temos, que é saúde, educação, fazer cultura, e nós temos que prestigiar e conhecer os nossos órgãos que estão a tutelar os interesses do povo. Deputado Luizinho Goebel está ligado na Voz do Povo. Deputado Luizinho Goebel, na verdade, é um exemplo de generosidade, porque ele foi o autor da propositura do título de cidadão honorário do Estado de Rondônia, a quem eu quero de público agradecer e dizer mais uma vez, fruto de generosidade dele e daquela casa que eu tanto respeito. O Eduardo de Castro, Domingos Sávio Fernandes, foi secretário de saúde do município de Porto Velho, gestão Mal-Nazif, também se ligou na Voz do Povo. Um abraço aos dois. Ana Mara está ligada na Voz do Povo em Costa Marques. Costa Marques, um abraço, Ana. Alô, Costa Marques. Ana Marques está ligada na rádio de Alvorada, 98.3, e diz assim: engraçado, eu achei que os julgamentos no Tribunal de Contas passavam pela questão política. O cara é amigo do rei, não é amigo do rei, não é amigo de ninguém. Com a Ana aí pra gente. Ana, está no imaginário popular, dado o histórico das composições das casas de contas. Por óbvio, isto faz parte da história, o que está divorciado dessa realidade, o que a realidade de hoje impõe um julgamento técnico, um julgamento jurídico, um julgamento sob pena de perder-se a confiança e, por via de consequência, a legitimidade da população.
mas os tribunais de contas, notadamente o Tribunal de Contas de Rondônia, tem se esmerado ao máximo, Arimar, para se reencontrar, como tem feito, com os desideratos constitucionais. Muito bem, o Cleiton está ligado na Voz do Povo aqui no bairro do Caladinho. A Joana Maria está ligada no Agenor de Carvalho. Se a gente só bate palmas para o programa, eu agradeço. Também está conosco a Luna. Boa tarde, sou estudante de Direito, meu nome é Luna. Pergunta ao conselheiro do Tribunal de Contas se vai ter concurso lá. Concurso, inclusive, já teve, agora recentemente, para procurador de contas e auditores de controle externo, e a tendência, Arimar, é renovar cada vez mais para que essa jurisdição seja entregue com mão de obra qualificada. Ao seu pensar, na sua visão, as instituições públicas de Rondônia hoje navegam em mar de brigadeiro? Eu diria que no mar da normalidade. Lógico que, pontualmente, como sonho ocorrer, tem seus percalços. Os percalços veio exatamente para trazer explicação, dizer que as instituições estão funcionando. Agora, notícias estas ou aquelas pontuais servem exatamente para que nós estejamos repensando quais são as instituições que nós queremos. Dos julgamentos que o Wilber Coimbra fez, ou a própria corte já fez, destaca-se aberrações que ficaram no seu imaginário? Eu sou um homem e, como tal, habito o mundo dos homens. E, a mim, estou envolto na falibilidade humana. E como neste requisito de ser falho, obviamente, eu já devo ter julgado de forma que talvez não faria o mesmo com a maturidade. Mas, para isso, há os recursos para salvaguardar o interesse daquele que eventualmente se sentiu prejudicado. Fato é, Arimar, que nunca o fiz com dolo ou com culpa ou qualquer outro elemento censurável, sempre procurando prestar a melhor jurisdição de contas. O Otoniel Navarro Gomes, parabéns pelo programa, Tribunal de Contas ativo conselheiro Benedito, visitando Machadinho do Oeste, ele está lá em Machadinho, juntamente com o Otoniel, ligado na Voz do Povo. O conselheiro Benedito é um conselheiro itinerante, um conselheiro que sempre está próximo para provar, Arimar, que eu digo que não é mais corte, é um tribunal de contas, está presente, está próximo ao jurisdicionado para dirimir dúvidas e impedir o malferimento à norma. Ou seja, o que importa é que o gestor faça e faça bem feito. Por isso que o conselheiro Benedito é um dos campeões de estar próximo do jurisdicionado para ensinar verdadeiramente como é que se faz. Olha, eu não tenho mais tempo, a gente amanhecia o dia aqui, a entrevista está muito boa, o Josemar Monteiro está ligado também com a gente aqui, e eu quero, claro, agradecer a presença do conselheiro Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas, mais novo cidadão de Rondônia, recentemente agraciado pelo Poder Legislativo Estadual. Wilber, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Arimar, eu que agradeço e primeiramente eu quero dizer que toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade é ao Deus vivo. Sei que não sou digno de nada disso, mas a graça e a misericórdia de Deus tem me alcançado e eu quero externalizar a minha gratidão eterna por este povo bondoso, generoso que me acolheu. Pela Polícia Militar do Estado de Rondônia, a quem tenho uma dívida eterna, enfim, por todo esse povo, pela minha família, minha esposa, Suzy, meus filhos, por você, pela sua generosidade, me dá esse espaço para falar um pouco de mim. Enfim, muito obrigado por tudo, Rondônia. Muito obrigado por todos os préstimos e a responsabilidade, Arimar, na condição de cidadão, se antes já me era imanente, em me desincumbir do meu ônus e do meu munus público, com honradez, hoje mais do que nunca, porque eu ostento a cidadania do Estado de Rondônia. Eu agradeço, então. Restando a presença da Paula Arruda, o Luzimar Chaves, o Rogério de Lima também se ligou na Voz do Povo, a Margarida Carneiro também está com a gente, muito obrigado, o Anderson Barbosa, o Adonal Santos, o Pedrinho Lobato, a Valderez. Eu não tenho mais tempo, peço desculpas ao ouvinte que nesse momento se manifestou aqui. Não tenho mais, estamos praticamente estourados aí. E restando a presença do Pedro Braga, que também se ligou na Voz do Povo. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser.
termina aqui. Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a voz do povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação